Finalmente, o Porto de Itajaí voltou a operar. O quanto isso vai melhorar para o comércio exterior brasileiro, para os portos brasileiros na importação e na exportação. Vocês querem entender qual é essa treta toda que rolou com Itajaí? Por que esse porto ficou parado por tanto tempo? E o que deu o aceite para voltar? Vem com a gente que eu vou trocar uma ideia com vocês sobre o Porto de Itajaí e a sua importância. Solta essa vinheta, acompanha esse vídeo até o final que eu garanto para vocês que tá bem bacana. Vocês vão ficar super informados. Solta a vinheta, acompanha esse vídeo. Tô esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo, nesse caminho tão legal do Comex que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos, então de coração, muito obrigado, vocês são espetaculares e o nosso combustível. Logo a gente chega em 8.000 inscritos, 8.000 marinheiros, tá bom? Gente, tava eu outro dia verificando algumas coisas no meu LinkedIn e é uma grande fonte de informação e eu vi uma notícia que me deixou muito feliz. O Porto de Itajaí voltou às suas operações. E o que eu quero dizer? Eu vou ler para vocês agora, vou até pegar aqui meu informativo para ler para vocês o que aconteceu, né, o que essa pessoa colocou, e a gente vai trocar uma ideia sobre o Porto de Itajaí, sua importância e tudo mais. Vamos lá. Eu vou dar o crédito agora ao nosso querido Mário Aureliama. Muito interessante, ele colocou essa explicação e eu vou falar para vocês. A volta de Itajaí, vou ler, tá? Todos sabemos que o Porto de Itajaí está sem operações desde o início de 2023 por conta de imbróglio. Sim, imbróglio. Ô, palavra difícil, gente. Na sua concessão. A boa notícia é que isso tem prazo definido. A JBS investiu 30 milhões de dólares, NSC, para reabrir as operações no porto, que inicialmente receberá cargas dos armadores de linha MSC, Hapag-Lloyd e Sealed. A expectativa na estreia da primeira linha ainda em setembro. Na expectativa de retornar às operações com contêineres nesse mês no Porto de Itajaí, a JBS Terminais projeta movimentar 58 mil TEUs mensais em 15 dias após o início das operações, com linhas regulares. O volume de quase 32% maior do que a movimentação mínima contratual de 44 mil TEUs mensais, o que indica que o porto deve retornar às atividades a todo vapor, via NSC. Gente, eu vou trocar uma ideia com vocês. Eu falei muitos termos técnicos aqui e eu quero que vocês entendam, tá? Primeiramente, eu falei sobre os armadores. Olha lá aqui em cima sobre o armador. Os armadores entraram em entendimento, vamos dizer dessa forma. Então, a JBS Terminais foi e arrematou a concessão. O que isso difere? O que isso entende-se? Que a JBS ela tem um poder de concessão, ela vai tocar o Porto de Itajaí. Então, primeiramente, lembra quando eu falava que os portos no sul do país estavam abarrotados? Era Navegantes, era Itapoá, e não tinha escapatória, porque o Porto de Itajaí estava parado, literalmente parado. Eu estive em Itajaí faz um ano e pouquinho atrás, e também literalmente parado. Então agora as operações voltam ao normal. A própria cidade de Itajaí, que é movida ao porto, estava parado, sem movimentação, a não ser os escritórios de tradings, etc. Olha aqui em cima sobre intervenientes no comércio exterior. Esse retorno é extremamente interessante. Por quê? Outros portos navegantes,
o próprio porto de Paranaguá, no Paraná, e Itapoá, como eu falei, eles vão ser desafogados. E o que isso difere para todo mundo? Vamos pensar o seguinte: você tem uma carga chegando por Itajaí agora. Você concorda comigo que a movimentação dos portos vai ser muito mais rápida? Ela não necessariamente precisa ir para Itapoá agora, que estava abarrotada. As operações vão voltar a circular. Eu vou fazer um comparativo muito besta, mas vocês vão entender. Lembra muito tempo atrás, quando a gente teve a época de pandemia que os portos pararam? O que aconteceu? Gente, as pessoas surtaram. As empresas perderam muito dinheiro. Agora, com a volta do porto, com a volta dos portos, a situação se normalizou. Tiago, tá bom, você tá falando, e você não deu alguns números. Pois bem, eu vou dar números agora para vocês. Eu vou, inclusive, dizer uma coisa que é achismo meu. Não tenho base nenhuma, mas é um achismo. O frete internacional pode cair. Como assim, Tiago? Explico para vocês. Vocês entendem comigo que, por exemplo, você vai comprar uma carga na China, lá em Ningbo. Sua carga está um FOB, aula aqui em cima sobre Incoterms, FOB Ningbo. Quando você fala com o seu agente de carga, aula aqui em cima sobre ele, você fala: olha, gente, eu preciso trazer uma carga Ningbo Itajaí. Antigamente, há 1, 2, 3 meses atrás, era impossível. Ele ia para Itapoá, ele ia para outro porto, Paranaguá, sei lá, no Paraná, ele ia para Navegantes. Agora, com Itajaí operando, o custo, né, essas linhas, né, normais, Ningbo, Itajaí, por exemplo, ela volta a operar e nós temos movimentação de carga. Então, a grande quantidade de custo-benefício melhora muito a viagem. Além disso tudo, além de melhoria da viagem, nós temos agora um terceiro porto, um porto de grande operação, agora em operação, literalmente. Além disso, nós temos uma terceira opção. Então não tem só Navegantes e Itapoá. Nós temos Itajaí agora operando. Gente, entendam. Eu vou dar um exemplo besta aqui para vocês, mas tudo perante a Porto é muito interessante. Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo. Quando eu trago uma carga para Santos, ela pode encostar na margem direita ou na margem esquerda. Ela pode encostar em Santos ou no Guarujá. Entende-se dessa forma. É um porto gigantesco, tá bom? Itapoá, Itajaí é a mesma coisa. São, em tese, cidades diferentes, onde os portos são apenas divididos por uma grande quantidade de água. Mas você tem a movimentação comum. Literalmente, você pega uma balsa de Itajaí e vai para Navegantes pegar um voo, como eu fiz. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos pequenas distâncias e grandes portos operando. Gente, é maravilhoso Itajaí voltar à operação. E por que eu falo tudo isso? Frete internacional, inclusive no seu bolso, vai diminuir. Se você tiver uma terceira opção de porto de chegada, é muito melhor. Você tem poder de barganha, você tem armadores operando em outros portos. Um desafogo de carga gigantesco com um porto grande. Então, assim, Itajaí voltar não é apenas uma questão de termos uma terceira opção, é questão de custo menor. Vamos colocar a seguinte opção. Vamos dizer atrás, que nem o que eu falei para vocês. Olha, tenho que trazer uma carga Ningbo Navegantes. Quando você mandar isso para o seu agente de carga, você fala: gente, tenho que trazer Ningbo Navegantes. O seu agente vai falar: olha, temos a opção Itapoá e Itajaí. O custo vai cair, porque você vai ter menos opções ou menos custo para Navegantes. Você vai ter mais movimentações em outros portos. Isso é fantástico. Itajaí voltar à operação, gente,
é uma potência muito grande. Essa palavra é uma potência muito grande. Você coloca portos operando nas suas 100% de totalidade. E não 110, 120, 150% como estavam os outros dois portos. O desafogo de carga é gigantesco. E, consequentemente, a liberação de carga torna-se mais rápida. Como assim, Thiago? Explico para vocês. Sem Itajaí na jogada, o tempo de operação de uma carga demorava para sair do navio e colocar dentro de um armazém para ser registrado daí, como eu sempre falo para vocês. Demorava-se mais porque não tinha espaço. Agora nós temos opções de negociação, nós temos espaço, nós temos outras situações melhores ainda, inclusive com custo. Tudo agora vai ficar mais fácil. A movimentação da carga, o custo internacional, nós temos também o tempo de trabalho em cima da carga. Itajaí voltar a uma operação é maravilhoso, eu diria. Quiçá outros portos menores, pequenininhos, forem e virarem concessão. Sim, eu estava comentando com um próximo convidado no Papo com Especialista que a gente realmente precisa ter mais portos no Brasil inteiro para ter mais movimentação de carga. Quantos portos não dependem de outros portos pequenos? Quantos portos não estão fechados? Então, assim, o que eu falo para você? Itajaí voltar à operação é maravilhoso. Maravilhoso. Você tem desafogo em outros portos. Você tem carga chegando o tempo todo. Você tem velocidade de registro de carga. É simplesmente incrível. Vai melhorar muito, inclusive. Então, agora, vamos pensar o seguinte. Itajaí volta. O custo melhora? Eu entendo que sim. Tá? Eu, Thiago, pagando. Eu não estou dando dados, etc. Eu entendo que sim. O custo melhora para tudo. Então, assim, a gente vai ter diminuição de frete internacional, inclusive. Nós vamos ter, outras operações acontecendo. E eu desafio uma coisa para vocês. Nós temos o Porto de São Francisco do Sul, que seria a ideia inicial de São Francisco do Sul, um porto operando para ajudar esses 3 portos, Itapoá, Itajaí e Navegantes. Não é um porto de concessão focado em carga projeto. Aula aqui em cima sobre carga projeto. Mas ele chegou a ser cogitado enquanto Itajaí estava parado. Seria maravilhoso se São Francisco do Sul não fosse de concessão. Fosse um porto de uso público, normal para carga. Ia desafogar mais ainda. Então vocês estão entendendo que a grande jogada é, quanto mais opções de portos nós tivermos, melhor o custo. Aliás, menor o custo. E melhor a quantidade de movimentação. A melhoria no tempo de movimentação de carga é fantástica. Vai por mim. Itajaí voltar à operação é sensacional, tá bom? É aula de toque, gente. Eu gosto de falar para vocês o quanto isso é importante, o quanto nós estamos melhorando em muita coisa no Comex. E graças a Deus as coisas estão voltando ao normal. Logo, logo nós vamos ter frete internacional mais competitivo. Isso eu acredito, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que Faço é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre. Para todo mundo tocar mais alto, tá bom? Mas aliás, gente, tô vendo pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal. Então vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinheiro de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0. Vocês vão ter acesso a quase 600 vídeos prontinhos, de graça, para todo mundo conseguir trabalhar e crescer na área, que é bem bacana. Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberão as suas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão. 5 da tarde, entra no Instagram, toda quinta-feira, faz sua pergunta aqui de graça. Estou ali, para tirar sua dúvida e também custa R$0 e a gente segue crescendo junto. Bora! Mas aliás, gente,
Já deixaram o like? Metralha esse like. Faz o teu capitão feliz. Faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que está tentando ver por onde trazer a carga. Veja que Itajaí agora é um porto disponível. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula. Tô aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.